Olá, nós estamos de volta com o programa Aliança com Você, hoje contando o testemunho da pastora Cristiane Nilman. Hoje a pastora congrega na Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Sete Lagoas, né? E é um testemunho lindo. Cris, todo esse vazio, esse medo, essa dor, esse sofrimento, tudo isso que te acompanhou, não apenas desde o abuso, mas desde a separação dos seus pais, desde a ausência do seu pai, quando que isso começou a mudar na sua vida? O que aconteceu? Ou antes disso você ainda teve que bater muita cabeça para começar a mudar? Como é que foi? Eu tive que bater muita cabeça, né? Depois de muito tempo, eu lembro que aos meus 17 anos, eu frequentava, né, terreiro de macumba. Então, é até engraçado falar isso, né? Mas era uma coisa, assim, muito nociva. Então, chegou uma certa época que eu falei assim, gente, isso aqui é enganação. Minha mãe perdeu tudo que ela tinha, sabe? Com essas coisas. Então, nós passamos uma dificuldade muito grande depois do segundo marido, né? Que ela separou do segundo marido. Ele era muito bom pra gente, mas eles tinham um problema no casamento, né? E por causa desses problemas, eles se separaram também. Então, gerou em nossa vida algo muito pior, porque aquilo que a gente achava que tinha um pouquinho de segurança, desmoronou de vez, né? E ela, uma mulher sozinha, com 3 filhas, né? Para criar, para dar conta de boas escolas, né? Eu estudei em boas escolas, mas ela segurou isso tudo até enquanto ela pôde. Mas depois desmoronou mesmo, tudo. E só quando desmoronou tudo de vez, eu já estava com 21 anos. Né? Antes disso, a questão do centro de macumba, essas coisas, né? Do espiritismo, eu cheguei a um ponto que eu falei, gente, eu não quero isso mais pra mim. Isso aqui não tá me levando a lugar nenhum. Mas eu não tinha o que fazer, onde ir. Eu lembro que foi uma senhorinha crente trabalhando na minha casa, coitada. Eu lembro que eu colocava rock pauleiro na orelha dela, sabe? Eu tinha, assim, um pavor muito grande do evangelho, de crente. Falei, nunca na vida eu ia ser crente. Eu acredito que quem plantou essa sementinha foi ela, sabe? Então, até hoje eu lembro dela. Ela sofreu muito lá na minha casa, sabe? Mas aí depois disso, depois que ela teve lá na minha casa, eu nunca mais quis saber dessas coisas. Nem de santo, nem de macumba, de feitiçaria, de vela, essas coisas, né, que a gente faz. Na verdade, eu acho que no início, assim, pelo menos... Eu já tive algumas experiências assim, no sentido... Pra mim era uma simpatia, eu tava fazendo simpatia, eu não entendia. Eu tava fazendo coisa ruim, sabe? Eu não imaginei que eu tivesse fazendo algo ruim pra alguém ou pra mim mesma, eu nunca imaginei, sabe? Mas eu vi a certo ponto, eu vi que isso não tava me levando a lugar nenhum e que era tudo uma enganação, porque não via resultado. E eu falei assim, não quero isso mais não, mas eu não tinha ideia do que tinha pra mim. Isso aos 17. Até os 21 anos foi muito sofrimento, eu tinha um vazio muito grande, uma tristeza muito grande, uma rejeição muito grande que eu sentia em relação às pessoas, né? Eu tinha uma autoestima muito baixa, então os meus relacionamentos, tanto de amizade quanto namoros, foram todos, assim, estragados mesmo, né? Eu estragava tudo. Onde eu colocava a mão, dava errado. E quando que isso começou a mudar, Cris? O que aconteceu? Só quando minha mãe perdeu tudo. Aí, uma amiga dela chamou ela para poder ir para a igreja. Era na Batista Central nessa época, tá? Então, ela foi, voltou assim, tão feliz, tão alegre, tão assim, satisfeita. Eu falei assim, ela voltou diferente. Aí a minha outra irmã foi também, voltou diferente. A minha outra irmã foi, também voltou diferente. Fui a última. Você era a ovelha dessa família. Eu lembro que minha mãe colocava louvor, gente, faltava subir pelas paredes, não podia nem escutar. De tanto horror que eu tinha. Mas a minha vida estava tão ruim, eu falei assim, gente, eu vou lá ver o que é isso, porque elas estão bem satisfeitas. Minha mãe estava assim, feliz da vida, as coisas começaram a voltar pro lugar, sabe? E aí eu falei, vou. Aí eu fui, fiquei uns 2, 3 cultos, depois aceitei Jesus. Mas no dia que eu aceitei Jesus... eu aceitei de todo o coração, sabe? Eu falei assim, não, realmente é isso aqui. Mas eu precisava mudar demais, eu precisava muita coisa. Eu bebia, eu fumava, eu ia pras festas,
eu digo que eu fui convencida, mas eu não fui convertida, né? E isso vai fazendo que veio 20 anos. Então, eu fiquei desses 20 anos de convertida, mas que eu sou convertida mesmo tem uns 10. Mas só depois de quebrar muita cabeça ainda depois disso. Foi muito difícil. E como que foi o início desse processo de conversão? Como que começou isso? E a cura para tudo isso que te magoava, te machucava, isso veio com essa conversão Isso também? veio muito depois, né? No começo... Conta o início pra gente. No começo, eu não tinha fé nenhuma. Eu não acreditava que nada na minha vida fosse dar certo. Eu já fazia direito, né? Eu escolhi o direito. A gente era colega de faculdade, Colega gente. de A gente sala. estudava juntos, isso. Então, tem muito tempo, né, Carol? Não, foi outro né? dia mesmo. Outro dia mesmo. Então, eu fiz o direito, mas eu escolhi o direito porque eu queria ganhar dinheiro. Eu queria ser uma juíza de direito. Eu escolhi porque eu queria sair de casa. Queria morar na República e eu achava lindos ternos. Aí eu escolhi. Não, eu escolhi porque eu queria ganhar dinheiro, eu queria ser reconhecida, né? Eu queria ser valorizada. Então, esse foi um dos motivos que eu escolhi o direito, né? Mas nesse meio tempo eu converti. E aí eu comecei a ver Deus agir, os milagres do Senhor na vida da minha mãe, sabe? Ele começou a colocar assim tudo no lugar. Tava tudo destruído quando nós fomos para a igreja, sabe? E aos pouquinhos Deus foi colocando tudo no lugar, sabe? Aí eu que não tinha fé nenhuma, minha irmã era menina de muita fé. Então todas as vezes que ela orava e que ela fazia falava algo que traria fé no meu coração, eu ria. Eu achava ruim até com ela, porque que isso, menina, nada de ser boba, que bobagem é essa, né? Mas eu via acontecer, sabe? Ela gerou muita fé no meu coração, porque ela era uma menina que acreditava nas coisas ainda. Eu era totalmente descrente. Mas eu fui vendo Deus agir. Que realmente Deus podia fazer aquilo que eu escutava lá atrás, que outras coisas poderiam fazer, né? E eu descobri que só Deus que pode fazer. E realmente Ele faz, né? Ele é um Deus lindo, um Deus que concede teus desejos no nosso coração, que dirá, né, as nossas necessidades. E Ele supriu uma após uma. Foi colocando tudo no lugar. E foi aumentando a minha fé. Mas mesmo assim ainda foi difícil, porque depois veio o casamento, né? A questão do casamento, por ele não ser evangélico, né? Eu afastei do Senhor de novo. Né? Eu falo que esse período que eu desviei, né, foi o pior período da minha vida. Foi aonde assim, eu me enterrei de vez pro buraco mesmo. Como pessoa, né, eu achava que o casamento iria me trazer alguma coisa. E na verdade eu queria tampar um buraco que não só ia preenchido, só seria preenchido realmente com Deus. E eu precisava tanto de Deus e eu me afastei dele. Né? A gente não consegue ver às vezes, né? Pra mim, o meu marido era como se fosse um Deus na minha vida, a tábua de salvação. Né? E não era isso que Deus queria. Mas Ele me mostrou, sabe? Eu precisei ir no fundo do poço mesmo, para descobrir que realmente eu precisava do Senhor. Que não era Ele que precisava de mim. Que não era Ele que era meu servo, que eu é que era servo do Senhor. Né? Mas foram 5 anos depois que eu casei, que aconteceram tantas coisas, eu vi assim, realmente meu casamento destruído, algo que eu nunca quis para minha vida. Eu queria ter uma vida abençoada, eu queria dar um lar tranquilo para as minhas filhas, né? Eu não queria dar para elas a vida que eu tive. Mas com o passar do tempo, isso estava acontecendo, sabe? Sem eu perceber, por minhas ações, por ações dele, né? A gente costuma colocar a culpa no outro, mas a culpa de tudo que acontece na nossa vida, a responsabilidade é nossa, né? As coisas só começam a mudar quando nós reconhecemos que a falha é nossa. Verdade. Né? E eu queria que Deus falasse comigo que a falha era dele. Sabe? A falha, na verdade, era minha. Cris, desculpa, Sim, alguma coisa assim, sabe? né? Eu ter, assim, uma nota promissória na minha mão contra ele. Só, tem que fazer o que eu quero, porque olha aqui. O senhor deixou acontecer isso na minha vida. Então, o senhor tem que dar um jeito. Né? E Deus falou comigo assim, antes de transformá-lo, eu tenho que transformar você primeiro. E você tem que deixar. Então foi depois de eu ir assim, pro fundo do poço, de eu ver a minha vida completamente destruída, que o Senhor realmente entrou na minha vida, porque eu deixei. Eu falei, Senhor, olha, eu quero o Senhor. Aí eu comecei a ir pra igreja, tinha anos que eu não ia pra igreja. Né?
Foi ele que eu converti debaixo de muito sofrimento, mas eu sabia que eu precisava daquilo, sabe? Eu precisava ser humilde diante do Senhor, me humilhar mesmo, falar assim, ó, eu reconheço, Senhor, que até aqui eu fui muito imprudente, até aqui eu fiz tudo ao contrário que o Senhor tinha me mandado fazer, sabe? Mas que agora eu estou disposta a fazer a sua vontade. E realmente foi, Deus me sustentou, Deus transformou minha vida, transformou meu casamento, algo que eu achava que seria impossível, meu marido se converteu, sabe, para honra e glória no nome do Senhor. Glória a Deus. Eu vivo assim, a bênção do Senhor na minha vida hoje, sabe, mas só depois que eu tomei a minha posição, como mulher sábia, como esposa, sabe, quando eu tomei as rédeas da minha vida e falei, não, eu não vou deixar mais as circunstâncias levarem a minha vida. Eu vou tomar a rédea, né? Tomar a rédea e entregar para o Senhor, né? Ele que vai tomar conta de mim agora. Então eu converti, foi aí que eu converti mesmo com o Senhor. Eu me vi assim, completamente nas mãos do Senhor. E que falei que o Senhor faça na minha vida o que o Senhor quer, né? Que seja feita a sua vontade na minha vida. E eu deixei, sim, tudo aquilo para trás. Eu tinha essa intenção de formar, de ter meu dinheiro, de ser independente, mas eu queria ser independente. Aliás, eu sempre fui muito independente de Deus, sabe? E por causa dessa questão de não ter um pai presente, né? Não foi forjada na minha vida essa questão da dependência. Eu não conhecia Deus como pai, porque eu não tive um pai presente. Eu não sabia que era ter um pai, né? Então, só depois que eu recebi Deus como pai, que eu fui entender o que é um pai de verdade. Um relacionamento verdadeiro, íntimo com o Senhor, sabe? De entender assim, olha, Deus me ama. Um relacionamento mesmo de pai e de filho, verdade, né? pai e filho, sabe? Deus é um Deus que corrige, mas quando Ele corrige é porque nós precisamos de mudar. Nós precisamos entender que tudo que nós fazemos existe uma consequência, e Deus mostra isso pra gente. Ele me deixou sofrer as consequências até, assim, o último grau, mas com o Senhor, assim, não é nada muito ruim que não possa ser melhorado. E não há nada bom demais que ainda não possa ser extraordinário, porque Deus pode fazer. E Ele transformou a minha vida da água para o vinho. Ô Cris, e mesmo depois desse processo de transformação, mesmo depois que Deus começou a agir na sua vida, lá no fundo você ainda precisava de cura, né? Precisava. Né? Tudo é um processo, né? Primeiro você conhece Deus como pai, é como um jardim, né? Você reconhece o Senhor, pode fazer o que o Senhor quiser, Ele vem e cerca o nosso jardim. Mas aí Ele precisa entrar, o Espírito Santo precisa entrar e tirar daquilo que está no nosso jardim, erva daninha, né? Aquilo que está seco. O Senhor, Ele vem, Ele transforma tudo. Então Ele precisava tirar algumas coisas daqui do meu coração, né? Essa questão da rejeição. São tantas coisas que Deus forjou na minha vida, sabe, que eu custei a entender. Eu precisava de transformação pessoal, né? Eu queria transformar as outras pessoas. Eu achei que a culpa de tudo era do meu pai, da minha mãe, do meu marido, mas nunca tomei a responsabilidade. E Deus me fez enxergar. Olha, minha filha, você precisa se transformar. Você precisa enxergar, se conhecer. E foi isso que Deus fez comigo. O Espírito Santo, Ele me ajudou a me reconhecer como pessoa, a ver aquilo que eu fazia que não era agradável aos olhos do Senhor, aquilo que eu fazia que trazia consequências nocivas para o meu casamento, para a minha vida. Então, aos poucos Ele foi me mostrando. Eu sou muito paciente comigo, Carol, muito paciente. Foram 10 anos de lá para cá, né, que o Senhor tem feito essas coisas muito devagar, porque o Senhor, Ele faz até o todo que a gente aguenta. Né? Sim, e também é no tempo dele, né? No tempo do Senhor. Eu queria muitas coisas, eu ainda queria ser independente do meu marido. Eu até, nessa época, foi aí que nasceu o Perfect Love, né? Há 10 anos atrás. Mas eu achava que Perfect Love seria minha tábua de salvação de novo, uma outra muleta. A Perfect Love, para quem está em casa, que não sabe ainda, era uma empresa de doces, de festas, né? Festas. Deus me deu esse nome, né? O Perfect Love, um dia, eu estava sofrendo demais nessa época, e o Senhor fala comigo muitas coisas, e eu comecei a escrever, sabe, no papel. E nesse dia, o Espírito Santo veio de uma forma tão linda, e me deu um nome, Perfect Love. Eu falei, Senhor, mas não pode ser amor perfeito? Por que Perfect Love? Eu não entendi na época, mas foi algo tão forte. Comecei a fazer uns desenhos, alguma coisa, ele nasceu. O Perfect Love, eu acabei fazendo os cartões, depois virou um buffet infantil, né?
E eu comecei a depositar as minhas fichas de novo, né, no meu negócio, porque eu ainda precisava resolver algumas questões íntimas, né, algumas questões do meu coração, que ainda não estavam resolvidas. Eu ainda queria aprovação, eu ainda estava atrás de uma dependência. E Deus foi me dando corda, sabe? Foi me dando corda. E eu recebia muitas promessas do Perfect Love. Eu achei que eu ia se bombar mesmo com ele. E realmente deu certo. Mas eu coloquei tanto amor, tanta confiança naquilo, sabe? Que um dia Deus falou comigo assim, agora me devolve. Era a sua tábua mesmo de salvação, né? Sabe? Eu já tinha desistido do curso de Direito. Tá bom, Senhor. Nem pensava essa questão de ser pastora. Nesse meio tempo Deus me chamou. E quando ele me mandou entregar, ele falou comigo assim, agora eu quero você só pra mim. Nossa, Cris, vamos fazer mais um intervalo e você volta para contar pra gente o que aconteceu depois que Deus pediu de volta o que ele tinha te dado. É rapidinho.